Saudações quilombolas, retomando o nosso momento de prosa literária. Saímos do arcadismo, século XVIII, com Esperança Garcia, que com sua carta nos trouxe esse marco inicial da nossa literatura afro-brasileira. Assim como Pero Vaz de Caminha faz essa demarcação histórica na nossa literatura brasileira. Então, Esperança Garcia nos deixou alguns ensinamentos, de inquietação, de busca dessa escrita, e ela abriu espaço e caminho para a Maria Firmina dos Reis. Chegamos ao século XIX e ao período do romantismo. Se você lembrou, enquanto eu falava de romantismo, se você fixou a sua memória em Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, então te prepara, porque a Maria Firmina dos Reis, ela traz muita coisa legal. Tem um trecho do poema que diz assim: aqui minha alma expande-se e de amor eu sinto transportado o meu peito. Aqui murmura o vento apaixonado, ali sobre uma rocha o mar gemeu. Uma tarde no Cumã, Maria Firmina dos Reis. É importante lembrarmos esse romantismo. Ele aparece no final do século XVIII, em países europeus mais desenvolvidos, nesse caso a Alemanha e a Inglaterra, que são e tem dois maiores representantes nesse início, que é o Walter Scott, que é o autor de Ivanhoe, instala as bases do romantismo histórico medievalista. E o Lord Byron, que é o poeta ultra-romântico, que dá uma característica de agregar a juventude, e aí ele cria com toda aquela situação, o mal do século, e aí dá-se início ao byronismo. Isso segundo a Youssef Campbell e o Jesus de Barbosa Souza. Então, vamos lembrar um pouco as características desse romantismo, o movimento de negação da estética clássica, sempre negando a escola anterior. Então, eles renegam essa questão da antiguidade, são menos rígidos quanto aos padrões, e cultiva-se as razões do coração e a rebeldia individual. A beleza artística romântica, ela é totalmente livre. Então, em São Luís do Maranhão, surge a nossa personagem, que é a Maria Firmina dos Reis, e ela é a primeira mulher negra a escrever um livro no seu tempo. Pense, se hoje as mulheres buscam igualdade, buscam direitos equânimes, para que possamos ter uma liberdade maior, a gente tem que voltar nessa época e nesse túnel do tempo e a gente perceber quem é essa mulher que escreve, quais são o ambiente, tudo que rodeia esse cenário, o que faz, o que impulsiona essa mulher a escrever. Então, ela nasceu no ano de 1822, para alguns, existem outros historiadores, pesquisadores, literatos, que acreditam que ela nasceu em 1825. Então, ela é filha de uma mulher liberta, a Filipa dos Reis. Em 1830, ela cria sua própria escola. Eu achei isso fantástico. Ela cria sua própria escola pública, independente, e vai dar aula para meninos e meninas, ou seja, uma escola mista. Em 1880, ela conquista seu primeiro lugar na história da educação. Então, ela ganha o título de mestra régia. Como escritora, ela publicou contos, romances, e o seu livro mais conhecido é o romance Úrsula. Úrsula, ele tem basicamente
não é? O foco dessa dramaturgia, desse romance, desse frisson, não é? É entre Úrsula, que é uma moça simples, não é? Bem recatada e do lar, não é? Então, vamos lá. E Tancredo, que é bacharel. Mas o livro, ele não foca apenas nessa questão do romance. Ela é tão fantástica, é tão incrível, na verdade, que ela começa a debater no livro, ela faz toda a questão, traz no livro todo o cenário, toda a descrição, mas ela foca na questão, né, dos negros, dos escravizados que ali estão. Então, essa obra é uma obra abolicionista. Ou seja, se no romantismo, se você conheceu ou se te apresentaram o Castro Alves como poeta dos escravos, esqueça essa informação, porque Úrsula, ela é, né, um reflexo, né, dessa escrita de Maria Firmina dos Reis, e ela traz, de fato, essa história. É uma personagem, uma escritora negra, trazendo esse olhar, né, de onde eu estou, do meu local de fala, como diz a Djamila Ribeiro. Não é o olhar do branco, né, do Cássio Alves, que está ali tendo alguém fazendo serviços para ele, e ele em plena vitrine, vendo o que está acontecendo, vai lá e ele narra os fatos em sua poesia, assim como em Navio Negreiro. Mas aí nós temos a Maria Firmina dos Reis sendo excelência no seu fazer. Então, vamos adiante. Ela tem uma preocupação muito grande com essa questão da abolição, né, da escravatura, e foi em 1962, né, que o biógrafo Horácio de Almeida ele encontra o primeiro exemplar escrito, né, de Úrsula. Então, isso, né, já traz ela, né, para esse mundo, para esse cenário dessa escrita, né? Essa mulher ela foi esquecida durante um bom tempo. E aí, já na década de 60, é que deu essa realeza para Maria Firmina dos Reis, foi José do Nascimento Moraes Filho, né, em visita a Guimarães. Então, ele tem acesso a essa biografia e ele começa, né, a trazer à tona. Isso em 1962, especificamente falando. Maria Firmina dos Reis, ela morreu aos 95 anos, no ano de 1917, pobre e cega. Na história, em si, quando a gente começa a aprender a literatura brasileira, que nos é repassada, a gente aprende uma literatura com o olhar eurocêntrico, o olhar do branco. Então, essas pessoas, essas mulheres, elas não aparecem, elas foram apagadas. Assim como nós temos um Brasil empobrecido, nós temos uma literatura omissa, que omite os fatos, que nos tira toda a historicidade, do nosso povo. Então, quando a gente tem acesso a esse tipo de escrita, esse tipo de literatura, a conhecer de fato quem foi a Maria Firmina dos Reis, você vê que ela foi gigante, ela foi imensa. E aí, essa liberdade que era pregada, esse senso crítico, mesmo que ele seja voltado para si, abafado por essa questão do romantismo, porque quando a gente fala assim, você é super romântico, você é muito romântico, a gente está falando de algo muito específico de alguém, de algo muito guardado. Então, eu adoro, eu sou super romântica, mas os românticos, eles são aqueles que são sonhadores, eles são as pessoas que vão em busca de uma transformação, são aqueles que lutam por um mundo melhor, são aqueles que fazem, tecem sonhos, e são por meio dos sonhos que eles trazem à tona as suas angústias. E a Maria Firmina dos Reis, ela tinha isso. Então, como ela era uma filha de órfã, filha de uma mulher liberta, então ela dá toda uma excelência àquela escrita do contexto abolicionista. Ela traz isso à tona, esse questionamento. Então fica aqui para vocês, leiam Úrsula, tem na internet, você pode comprar, acessar, em breve, acredito eu,
espero, né, que ela seja cobrada também no Enem, em alguns concursos, que possa já estar constando nos livros, né, da nossa literatura, não só a literatura afro-brasileira, que não é importante só para nós negros e negras sabermos a nossa história, mas que isso seja de conhecimento e de domínio público de todos nós. Então, a Maria Firmina dos Reis é essa mulher super empoderada, autodidata, além de escritora, ela foi musicista, né? Então, e compositora. Então, fica, né, aqui, né, esse salve. Em 1888, ela escreveu o hino da libertação dos escravos. Então, ela é gigante. O nosso momento fica por aqui. Até a próxima, né? Ficamos nesse período do romantismo, tentando tecer essa linha do tempo dentro da nossa literatura, que é tão incipiente de informações. Com a Maria Firmina dos Reis, hoje você tem uma gama de assuntos, né? Existe muita gente da área da educação pesquisando sobre ela, tem muitos escritos, você pode fazer uma busca rápida na internet, você encontra muita coisa, tem muita referência. Já não é o caso da Esperança Garcia, ainda é incipiente, né, essa escrita, essa pesquisa, mas você encontra, né, muitos TCCs voltados para essas escritoras. Então, afros abraços e um buto, e adiante se indignar ontem, hoje, amanhã e sempre. Axé, afros abraços e um buto. Gratidão, meu povo.